Antes de continuar este vídeo, responda com honestidade. Você se irrita fácil? Sente que certas pessoas sugam sua energia? Que palavras alheias, críticas injustas ou atitudes pequenas conseguem roubar sua paz? Se isso acontece, existe uma verdade dura que precisa ser dita logo no início. Não são as pessoas que controlam você. A sua reação a elas. Os estoicos entenderam isso há mais de 2000 anos, e por isso eram temidos, respeitados e acima de tudo inalteráveis. Hoje, você vai aprender 10 atitudes silenciosas que não fazem barulho, não geram confronto, não precisam de explicação, mas que constroem algo raro no mundo moderno. Autocontrole real não é motivação, não é positividade, é disciplina interior. Atitude 1. Entenda o princípio central do estoicismo. Epicteto, um homem que nasceu escravo mas morreu livre, foi direto ao ponto com uma frase que atravessou séculos. Não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Essa frase não é confortável, ela não massageia o ego. Ela desloca a responsabilidade. Por quê? Se isso é verdade. E os estoicos sustentaram isso até o fim, então a origem da sua irritação não está no mundo, nem as pessoas, nem nas circunstâncias. Ela está na interpretação que você faz do que acontece. Veja com clareza. Duas pessoas podem viver a mesma situação, a mesma crítica, o mesmo atraso, a mesma injustiça. Uma explode, a outra permanece em silêncio. O evento foi o mesmo. O que mudou foi o julgamento interno. Aqui está o ponto que poucos aceitam. O evento é neutro. A irritação nasce dentro de você. Não porque você é fraco, mas porque foi condicionado a reagir. Desde cedo, ensinaram você a acreditar que o mundo te faz sentir coisas, que alguém te tirou a paciência, que a situação te obrigou a perder o controle. Os estoicos chamavam isso de ilusão perigosa, porque enquanto você acredita que a causa da sua raiva está fora, você entrega seu poder para o acaso e para qualquer pessoa que saiba apertar seus botões. Repare nisso. Se alguém pode te irritar quando quer, então essa pessoa te controla. E isso, para um estoico, uma forma moderna de escravidão. Epicteto ensinava algo simples, mas radical. Entre o estímulo e a reação, existe um espaço, e nesse espaço vive a sua liberdade. Quando você aprende a observar o acontecimento, antes de rotulá-lo como ofensa, desrespeito ou ataque, algo muda. A emoção perde força, a mente ganha clareza. Você recupera o comando. Isso não significa aceitar tudo, nem ser passivo, nem se tornar frio. Significa algo muito mais difícil. Parar de culpar o mundo e assumir o governo da própria mente. Enquanto você culpar as pessoas, as circunstâncias ou o destino, você continuará reagindo. E reagir é sempre perder. Mas no momento em que você entende de verdade que a irritação nasce do julgamento, não do fato, você dá o primeiro passo para nunca mais ser refém de ninguém. Esse é o alicerce do estoicismo. Sem isso, nada se sustenta. Atitude 2. Separe o que está sob seu controle. Marco Aurélio, imperador do maior império do mundo, acordava todos os dias com a mesma lembrança escrita para si mesmo. Não para governar os outros, mas para não ser governado por eles. Ele sabia algo que poucos aceitam. O sofrimento começa quando tentamos controlar aquilo que nunca esteve em nossas mãos. Observe com honestidade. Você não controla o tom de voz das pessoas, a forma como elas interpretam suas palavras, a ignorância que carregam, nem a injustiça do mundo. Por mais que você explique, por mais que se defenda, por mais que grite ou se feche, isso permanece fora do seu alcance. E ainda assim, quantas vezes você se irrita? Tentando mudar exatamente isso, a irritação nasce desse erro sutil. Confundir desejo com controle. Você deseja respeito, deseja compreensão, deseja justiça, mas desejar não é comandar. Marco Aurélio fazia a separação com precisão cirúrgica. Há coisas que pertencem ao mundo, e há coisas que pertencem a você. Você controla a sua resposta, o seu silêncio. A sua postura. Controla se vai reagir no impulso, ou responder com firmeza. Controla se vai se justificar demais, ou manter a dignidade intacta. Controla se vai abaixar o nível, ou sustentar o seu caráter. Perceba a inversão poderosa. Quando você tenta controlar os outros, perde o controle de si. Quando governa a si mesmo, os outros perdem o poder sobre você. Irritar-se é insistir em comandar o incontrolável. Gastar energia tentando mover o vento. Discutir com a realidade. E a realidade sempre vence. O estoico não luta contra o mundo. Ele se alinha àquilo que é. Ele observa, aceita o limite. E age onde ainda existe escolha. Essa distinção entre o que depende de você e o que nunca dependerá. O segundo pilar da paz interior. Sem ela, qualquer força se dissolve. Atitude 3. Troca e reação. TOR. Resposta a reagir é automático. Responder. Uma escolha. Essa distinção parece simples, mas separa dois tipos de homens, os que vivem no impulso e os que vivem no comando. Reagir é o corpo assumindo o controle. O reflexo condicionado é a mente sendo arrastada pelas emoções, antes mesmo que a razão acorde. Responder é diferente. Responder exige presença, exige consciência, exige domínio interno. Por isso, o homem que reage, fácil de prever. Basta apertar o botão certo. Uma palavra, um tom, um gesto e ele se revela. Ele grita.
ele se explica, ele perde a forma. Já o homem que responde não entrega o roteiro. Ele observa, ele mede, ele escolhe, e exatamente por isso, ele se torna perigoso no melhor sentido possível. Os estoicos compreendiam algo essencial. Quem controla o intervalo controla o resultado. Entre o estímulo e a ação existe um espaço invisível. Para a maioria, esse espaço não existe. Eles pulam direto para a reação, mas o estoico, ele para. Antes de qualquer palavra, antes de qualquer gesto. Antes de qualquer decisão, ele cria uma pausa interna, mesmo que seja de um segundo. Nesse segundo, a emoção perde o domínio, a razão assume o leme. Nesse segundo, você deixa de ser empurrado e passa a conduzir. Não é silêncio por medo, não é demora por insegurança, é contenção por força. Marco Aurélio escrevia para si mesmo que nada tem poder sobre sua mente, a menos que ele permita. E essa permissão quase sempre acontece, no instante da reação impensada, quando você aprende a responder. Em vez de reagir, algo muda profundamente. As palavras ganham peso, os gestos ganham precisão, a presença ganha autoridade, porque é nesse espaço, entre o impulso e a ação que nasce o verdadeiro poder. Atitude 4. Não absorva o que não é seu. Uma das maiores fontes de desgaste interior não é o que acontece, mas o que você carrega sem precisar. Palavras, opiniões, críticas. A maioria das pessoas absorve tudo, como se cada julgamento alheio fosse uma sentença definitiva. O estoico, não. Existe uma verdade simples, mas libertadora. Críticas dizem mais sobre quem fala do que sobre quem escuta. Elas nascem do temperamento, das frustrações, das limitações e da visão de mundo de quem as emite. Quando alguém aponta o dedo, o estoico não reage no impulso. Ele observa, como um juiz silencioso. Ele não se ofende, não se defende imediatamente, não se explica por reflexo. Ele escuta. E então ele faz 3 perguntas internas, que funcionam como um filtro invisível. Isso é verdadeiro. Se for falso, não merece espaço na mente. Isso é útil, mesmo uma verdade, se não serve para crescimento. Pode ser descartada. Isso merece minha energia? Porque energia desperdiçada não volta. Perceba a força disso. O estoico não nega a realidade. Ele a seleciona. Ele entende que nem tudo que chega precisa ficar. A maioria das pessoas sofre, não pelo que fizeram, mas pelo que permitiram entrar. Permitir que palavras alheias definam seu estado interno. Abdicar da própria soberania. Quando a resposta a essas perguntas é não, o estoico faz algo que poucos conseguem. Ele solta, sem raiva, sem desprezo, sem ressentimento, apenas solta. Porque carregar o que não é seu é um peso desnecessário. E quem aprende a soltar anda mais leve e mais livre. Atitude 5. Silêncio é uma resposta completa. O mundo moderno ensina você a reagir, a se explicar, a responder tudo, a vencer discussões. Os estoicos ensinavam o oposto. Sêneca dizia que muitas batalhas são vencidas antes mesmo de começar. E ele não falava de covardia, falava de inteligência. Nem toda provocação merece voz, nem todo ataque merece defesa. Responder tudo, aceitar todas as guerras. O homem impulsivo acredita que silêncio é fraqueza. O estoico sabe que silêncio firme é poder contido. Quando alguém provoca, espera resistência, espera reação, espera emoção. Isso que alimenta o conflito. O silêncio, quando vem da força, quebra esse ciclo. Ele não oferece atrito, não gera palco, não entrega munição. O agressor fala e encontra apenas vazio. E o vazio desconcerta. Sem resposta, a provocação perde função. Sem oposição, o ataque se dissolve. Mas atenção, isso não é silêncio por medo. Não é fuga. Não é submissão. É silêncio escolhido. A decisão consciente de não permitir que alguém determine o seu estado interior. Sêneca alertava que responder à ofensa é permitir que ela continue vivendo. O estoico encerra o ciclo antes que ele se forme. O silêncio firme comunica algo poderoso. Você não tem acesso à minha mente, e quando alguém não consegue entrar na sua mente, não consegue vencer você. Atitude 6. Lembre-se da impermanência. Tudo passa, não como consolo, mas como lei. A ofensa passa, a raiva passa, o desconforto passa, a pessoa passa, até as situações que hoje parecem enormes envelhecem rapidamente diante do tempo. Os estoicos viviam com essa consciência, sempre ativa. Marco Aurélio lembrava a si mesmo que em pouco tempo ninguém lembraria de suas vitórias, nem de suas humilhações. E é exatamente isso que torna a reação impulsiva tão cara, porque enquanto tudo passa, uma coisa permanece. A sua reputação interior, não a imagem que os outros veem, mas a imagem que você sustenta quando está sozinho. Cada vez que você perde o controle, algo se registra dentro de você. Uma pequena fissura na confiança em si mesmo. E nenhuma vitória momentânea compensa essa perda silenciosa. Pergunte-se, com honestidade, vale a pena manchar a própria integridade por um instante de descontrole? Vale sacrificar anos de disciplina por segundos de explosão? O estoico escolhe o longo prazo. Ele troca o alívio imediato pela dignidade duradoura. Ele sabe que a calma de hoje se transforma na força de amanhã. Lembrar-se da impermanência não diminui a vida. Ela coloca em perspectiva e protege o que realmente importa. Atitude 7. Veja a ignorância como fraqueza, não como ataque. Uma das maiores libertações internas é perceber que nem todo ataque
Pessoal, para o estoico, pessoas agressivas não são inimigas, são confusas, confusas sobre si mesmas, confusas sobre o mundo, confusas sobre como lidar com o que sentem. Quem está em paz não provoca, quem provoca está em guerra consigo mesmo. Essa compreensão muda tudo. Ela dissolve o ódio antes que ele se forme, porque o ódio nasce quando interpretamos ignorância como intenção. O estoico faz o oposto. Ele enxerga a agressividade como um sinal de fraqueza interior, não como uma declaração de guerra. E fraqueza não pede combate, pede distância. Isso não significa justificar o erro, nem tolerar desrespeito. Significa apenas não permitir que a confusão do outro se torne a sua. Marco Aurélio lembrava a si mesmo que as pessoas agem mal, porque não sabem agir melhor. Essa visão não gera submissão, gera clareza. Quando você entende isso, a provocação perde o efeito. As palavras passam sem encontrar onde se fixar. Você não se endurece, você não se fecha, você se afasta emocionalmente. E essa distância não é frieza, é maturidade. Porque quem não leva tudo para o lado pessoal permanece inteiro mesmo em meio ao caos. Atitude 8. Use a razão como escudo. A emoção quer saída, quer descarga, quer alívio imediato. A razão quer algo diferente. Ela pede direção. Os estoicos nunca negaram a emoção. Eles apenas se recusaram a ser governados por ela. A irritação surge rápido. Ela sobe como uma chama. Se você a alimenta, ela consome. Se você a observa, ela perde força. Por isso, sempre que a irritação subir, o estoico não se precipita. Ele interroga a própria mente. Isso importa daqui a um ano, a maioria das situações não sobrevive ao tempo. O que hoje parece grave, amanhã é apenas lembrança fraca. Isso muda quem eu sou. Se não altera seu caráter, não merece seu descontrole. Essas perguntas funcionam como um escudo invisível. Elas interrompem o impulso e devolvem a consciência. A raiva não suporta a razão. Ela precisa de pressa, de reação imediata. Quando você desacelera, ela se dissolve. Marco Aurélio lembrava. E a mente tem o poder de transformar qualquer obstáculo em matéria neutra. A razão faz exatamente isso. Ela não nega o fato, ela redimensiona. E, na maioria das vezes, quando você coloca a situação sob a luz da razão, a raiva morre ali sem precisar lutar. Atitude 9. Treine antes da batalha o homem despreparado. Espera que o mundo seja gentil. O estoico, não. Marco Aurélio praticava diariamente um exercício silencioso, chamado premeditatio malorum, não para viver no medo, mas para viver no comando. Ele imaginava com lucidez as dificuldades do dia, a grosseria, a injustiça, a provocação, a frustração, quando elas aconteciam. E sempre acontecem, ele não se surpreendia. A surpresa é o que desarma, a preparação é o que sustenta. Se você já espera a provocação, ela não te desequilibra. Se você já prevê o obstáculo, ele perde o poder de choque. O estoico não ensaia respostas emocionais, ele ensaia postura. Ele decide com antecedência quem será diante do inevitável. Por isso, quando o momento chega, não há explosão, há execução. O homem preparado não gasta energia se irritando. Ele age com clareza, fala com precisão, ou permanece em silêncio conforme a situação exige. A irritação é, muitas vezes, o custo da improvisação. Quem treina antes da batalha não perde tempo reagindo. Ele simplesmente executa. Atitude 10. Faça da calma a sua identidade. No início, a calma é um esforço. Você se contém, respira, observa, mas, com o tempo, ela deixa de ser uma técnica e se torna identidade. Quando você não se irrita, algo muda silenciosamente. Ao seu redor, as pessoas testam menos, provocam menos, insistem menos, não porque você intimida, mas porque você não oferece o retorno emocional que elas buscam. A maioria dos conflitos vive da reação. Sem reação, eles enfraquecem. Então surge algo raro: respeito. As pessoas passam a observar, a medir palavras, a perceber que ali existe alguém que não é movido por impulsos. A calma constante cria uma aura invisível de autoridade. Não é força física, não é volume de voz, não é imposição, é estabilidade. Marco Aurélio governou homens armados sem levantar a voz. Epicteto ensinou a liberdade sem possuir nada. Sêneca aconselhou imperadores sem perder a serenidade. A calma não é a ausência de poder, é a forma mais alta dele. Quando você faz da calma sua identidade, o mundo entende algo sem palavras. Você não é controlável. E quem não pode ser controlado sempre é respeitado. O que muda quando você domina a si mesmo. O estoicismo não promete um mundo mais justo, nem pessoas melhores. Ele promete algo mais raro, um homem mais forte. Quando você aplica essas atitudes, a mudança não é ruidosa, ela é silenciosa e profunda. A mente fica mais clara, pensamentos deixam de colidir, decisões passam a nascer da razão, não da pressa. O corpo relaxa, a tensão constante desaparece, o rosto endurecido suaviza, a respiração se aprofunda, e algo sutil acontece. A sua presença pesa, não por ameaça, não por imposição, mas porque a coerência interna. Você entra em um ambiente e não precisa se explicar, não precisa se justificar, não precisa competir. Você deixa de ser reativo, nada te empurra com facilidade, nada te arrasta. Você observa, decide, age. E é aí que surge o estado, que os estoicos valorizavam acima de tudo.
inabalável, não porque o mundo melhorou. Ele continua instável, injusto e imprevisível, mas porque você se fortaleceu. Você construiu algo que não depende de aplausos, não depende de circunstâncias, não depende de pessoas. Dominar a si mesmo, a maior recompensa possível. E quem conquista isso? Não precisa provar nada a ninguém. A verdade é que fecha o círculo. O mundo sempre terá pessoas difíceis. Sempre haverá críticas, injustiças, provocações. Isso não é pessimismo, é lucidez. Nenhuma filosofia séria promete um mundo dócil. O estoicismo nunca prometeu. A promessa sempre foi outra. A diferença não está no que acontece, está em quem você decide ser diante do que acontece. A maioria vive tentando vencer os outros, provar algo, ganhar discussões, impor razão. O estoico segue um caminho mais difícil, infinitamente mais poderoso. Ele não busca vencer ninguém. Ele busca algo mais raro: vencer a si mesmo. Vencer o impulso, vencer a vaidade, vencer a necessidade de reagir. Porque quem domina propriamente não precisa dominar o mundo. Lembre-se disso, a verdadeira força está no autocontrole. Quem domina a si mesmo não é dominado por ninguém, não por pessoas, não por circunstâncias, não pelo acaso. Se este caminho fez sentido para você, reflita com honestidade. Qual dessas atitudes você mais precisa praticar hoje? Não escreva por mim, escreva por você.